Oremos. Santo Eterno Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui em Tua casa, junto com os nossos irmãos, Senhor, por estarmos nesse ambiente aqui, chegando com corações confiantes de que o Senhor nos ouve, o Senhor quer saber da nossa boca, ó Pai, o que nós temos para te dizer, embora Tu já conheças, ó Pai, nós sabemos que é desejo Teu que nós comuniquemos contigo, Senhor, e nos ajuda a estar cada dia mais treinando, ó Pai, buscando-te e chegando à Tua presença, Senhor, em oração, lendo Tua palavra, ó Pai, e que nós possamos estar nos desenvolvendo, ó Pai, querendo nos tornar maduros, ó Pai, na Teu Espírito, ó Pai. Que nós possamos estar, ó Pai, neste culto, querendo entregar, ó Pai, nossos espíritos, nossos corações a Ti, e que nada possa tirar nossa atenção de Ti, Senhor. Nos abençoa, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos agora exaltar a grandeza do nosso Deus, através do hino Grandioso És Tu. Agora teremos um momento de pedido de oração. E, para começar, nós vamos olhar aqui para o meu lado esquerdo, lado direito da igreja. Se alguém tiver algum pedido, pode indicar. O irmão Bruno Quinto, o irmão Gilvan. Então, Bruno. Boa noite a todos, irmãos. Agradecemos a Deus, né, pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito, pela nossa salvação, nossa irmandade em Cristo, pelas ricas e inúmeras bênçãos que Ele tem derramado em nossa vida, por aquelas bênçãos que nós nem percebemos, pelos livramentos que nós percebemos e os que nem percebemos também. Eu quero pedir em favor
Já está aqui no panfleto, para eu não repetir, deixa eu ver aqui. Vamos orar em favor de um senhor chamado Lopes. Ele é cristão, ele é cunhado da minha colega de trabalho. Ele está com vários meses internado e o estado dele não é bom, ele está praticamente desenganado. O nome dele é Lopes. Pela salvação não, pela recuperação dele, se Deus quiser, que Deus prepare a família Silva, para a família Lopes, né, para perdê-lo. Pronto, as outras coisas estão aqui no panfleto. Boa noite, irmãos. Pedir oração. Todos sabem, né? A gente está perto de ter um menino. E a cesárea, que foi marcada, foi para o dia 3. Né? Essa cesárea porque é muito próximo do João e do Pedro. Aí o médico indicou que fosse cesárea. Aí é dia 3 de maio, que vai ser, né? Próxima quarta-feira. Aí orar para tudo decorra bem, tudo dê certo, na cirurgia, na anestesia, essas coisas todas. Claro, ele pode vir antes, né? Mas até agora, dia 3, está a data colocada pelo doutor. Tá bom? Peço orações. Mais alguém do lado direito da igreja? Então vamos ver aqui para a fileira central. Alguém tem algum pedido de oração? Quer fazer algum pedido? Rebeca, aqui na frente. Boa noite. Queria agradecer a Deus, né, que nesses preparativos para o casamento estávamos com algumas dificuldades para encontrar um lugar, né, e algumas frustrações de achar um lugar legal e já terem alugado ou alguma coisa assim. Mas, pela graça de Deus, a gente conseguiu alugar um espaço agora, né, e já tem algumas coisas para levar. Enfim, é só para glorificar a Deus, agradecer por ele estar nos sustentando, né, em todo o tempo, ter nos ajudado também. Tantas coisas ele tem nos dado, né, e nos ajudar de todas as maneiras assim, para esse casamento. Né. E peço aos irmãos que continuem orando para que possamos continuar, né, louvando a Deus, adorando também como um casal. Né, que Deus nos abençoe e nos ensine o mistério, né, do matrimônio. É isso. Mais alguém aqui na fileira central da igreja? Então vamos passar para a fileira à esquerda. Alguém tem algum pedido? Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu quero acrescentar aqui aos aniversariantes da semana a minha mãe, Maria Zeneida, que está aniversariando amanhã, dia 27 de abril, né? E gostaria também de pedir pela nora da Ricarla, a Paula. Ela, hoje à tarde, ela perdeu a sua mãe. A mãe estava cuidando do neto dela e parece que foi um ataque fulminante, né? E ela é filha única, a Paula, e perdeu a sua mãe hoje à tarde. Ela é a nora da Ricarla. Então, ela pediu oração por ela e pelos familiares, né? Por todos, né? Que estão desolados. Certo. Mais alguém tem algum pedido? Quer fazer algum pedido? Não? Então, vamos continuar louvando o nosso Deus, adorando com o hino agora, Completo em Ti. Completo em Ti os planos
nada mais te peço então, justificado que prazer, santificado em meu viver, teu sangue meu perdão comprou, glorificado ao céu eu vou, de toda tribo e nação, aos teus pés comparecerão, entre teu povo estarei, à mão direita do meu rei, justificado que prazer, santificado em meu viver, teu sangue meu perdão comprou, glorificado ao céu eu vou. Amém. Agora teremos um momento de ofertório. Os irmãos que trouxeram seus dízimos ou ofertas terão esse momento para estar depositando nos gasofilácios aqui na frente ou aí no final do templo. Teremos agora a mensagem da Palavra de Deus e convido então o pastor Launay para trazê-la. Boa noite. Está alto, ficou alto. Boa noite. No Salmo 119, nós vamos estudar mais uma estrofe que vai nos ensinar sobre a pessoa de Deus. E parece até óbvio, mas a palavra de Deus revela Deus a nós. Essa é a ideia-chave dessa estrofe. E essa estrofe do Salmo 119 contém 8 versos, como todas as estrofes do Salmo 119. É um segundo H do hebraico. A gente tem um 4 Hs no hebraico. A pessoa não tem um e nem usa. Temos os 4 Hs ali deles. E nós vamos observar do verso 15 ao verso 64, que a palavra nos revela os nossos. Se não houvesse a Bíblia, nós não temos Deus, como nos age ou nos gosta. Se você lê na Bíblia, você aprende o que gosta. Quanto mais você lê, mais você aprende sobre o que o Senhor gosta. Estamos em um pouco disso também. Nos nossos estudos, próxima quinta manhã é Sociedade Masculina e Menina, mas na outra dá sequência o curso de Biologia. Bom, vamos ler 9 versos 57. Diz assim: o Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça, compadece-te segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam, contudo, não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade, ensina-me os teus decretos. Versos, é pouquinho, mas com muito ensinamento, e nós queremos, nesses 8 versículos, observar que a palavra de Deus revela Deus a nós. Cada um desses versículos vai mostrar muito sobre quem Deus é. E nós queremos ver 3 ensinos sobre quem Deus é, que a Bíblia revela e que de maneira muito sintética e curta está sendo revelado aqui nesses versículos. Primeiro ensino é que o Senhor é a nossa riqueza.
O ensino está em toda a Bíblia, mas logo no primeiro versículo, no verso 57, nós aprendemos que o Senhor é a nossa riqueza. Se Deus é a nossa riqueza, você gosta de ter lucro e de ter coisas boas, logo você vai querer ter Deus muito mais perto de você, porque o Senhor é a nossa riqueza. É o que diz o verso 57, o Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. Porção é uma palavra-chave nesse versículo, que significa quando você vai para uma guerra, vence a guerra e pega os despojos da guerra. O que seriam os despojos? São as armas dos vencidos, é algum bem que o exército que foi vencido, que está morto, deixou ali no solo, na terra, e então eu que venci, pego aquilo para mim, e muitas vezes quando é uma cidade, eu saqueio tudo daquela cidade. Então, são as riquezas. A porção são as riquezas, e o Senhor é a nossa porção. O Senhor é a nossa riqueza, é o nosso bem mais precioso. Por isso, o Senhor é a nossa riqueza, baseado exatamente nesse versículo. Agora, é interessante que a segunda parte do versículo parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Se o Senhor é a minha riqueza, o que é que eu vou fazer? Eu vou guardar a tua palavra. E a ideia aqui é, eu disse, eu falei, eu vou guardar a palavra do Senhor, ou seja, eu vou obedecer a palavra de Deus. Só reconhece que Deus é a sua riqueza quem obedece a palavra de Deus. Pessoa que lê a Bíblia só por ler e não obedece. Ou quem nem lê, não tem esse entendimento, não vive dessa forma. Então, por isso que a segunda parte diz, eu disse que guardaria as tuas palavras. Porque só quem guarda as palavras de Deus, obedece, é que tem esse entendimento de que o Senhor é a minha riqueza. Então, o que é a riqueza na minha vida? O que é que eu mais procuro, como algo rico, algo que me traz valor? Para a humanidade, sem Cristo, o valor das pessoas está no dinheiro, ou está numa profissão, numa habilidade. É assim que o mundo pensa. Mas os crentes em Jesus pensam diferente. O nosso valor é o Senhor nosso Deus. Ele é a nossa porção, é a nossa riqueza, é o nosso tesouro. Deus é a nossa riqueza e, por conta disso, devemos nos dedicar à palavra dele, porque só entenderemos isso obedecendo a palavra do Senhor. Então, o relacionamento com Deus é algo muito rico para nós. Se você não se relaciona com Deus, você não vai ter lucro, usando aqui a figura, a metáfora da riqueza, você não vai ter lucro, estou falando de dinheiro, claro, mas não estou falando de dinheiro, é claro, estou falando de uma vida abundante com o Senhor. Como é o seu relacionamento com Deus? Você está de cara limpa diante do Senhor ou você esconde os seus pecados achando que consegue esconder os pecados de Deus? Ninguém consegue, não é verdade? Então, lá em vários textos do Novo Testamento, nós observamos que crer no Senhor, ter Deus como a sua riqueza, é conhecimento de Deus. E esse conhecimento só vem por meio da palavra de Deus. Por exemplo, o Evangelho de João 17, verso 3, lá diz assim, e a vida eterna é esta. Então, o que é a vida eterna? 2 pontos, ele vai dizer o que é. Mas antes da gente terminar de ler, você pode imaginar, a vida eterna são ruas de ouro. A vida eterna é eu ter um corpo ressurreto, pleno, maravilhoso, para viver eternamente. A vida eterna é não ter pecados e não ter doenças e tantas coisas que têm a ver com a vida eterna que eu mencionei aqui, que é verdade, Rua de ouro, pelo menos, é uma metáfora, uma figura de como vai ser novo céu e nova terra. Só que Jesus, quando vai explicar o que é a vida eterna, olha o que Jesus diz. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecimento de Deus. Vida eterna é conhecer Jesus Cristo. Porque só por Jesus você chega à vida eterna. Mas o mais importante na eternidade, quando estivermos com Deus, é o nosso relacionamento com Deus.
é mais importante do que tudo. Deus é a nossa riqueza. Lá em Efésios 4:13, boa parte do capítulo de Efésios 4 vai falar exatamente de que Deus separou certos dons para certas pessoas na igreja, para habilitar os santos, os crentes, para preparar os crentes para o serviço. Mas olha o que diz o verso 13, Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, uma das tarefas da igreja é que tenhamos o pleno conhecimento do Filho de Deus. Relacionamento. Você só conhece uma pessoa se você se relaciona com ela. A tarefa da igreja é promover um pleno conhecimento de Jesus Cristo. É o que esse texto diz no todo do capítulo, que a gente não tem tempo de ler tudo hoje. Mas, por isso, Deus é a nossa riqueza. Se eu não me relaciono com Deus, ou me relaciono pouco com Deus, ou não valorizo a pessoa de Deus na minha vida, e a gente valoriza quando investe tempo nas coisas do Senhor, no próprio Deus, é claro, então nós não vamos entender, se não investirmos tempo no Senhor, na sua palavra, não vamos ter essa percepção de quem é Deus. Filipenses 3:8. Olha que interessante, nesse capítulo, o apóstolo Paulo, ele está mostrando que deixou tudo por causa de Cristo. Olha o que diz Filipenses 3:8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O conhecimento de Cristo é mais importante do que tudo na vida. Olha aí, que coisa interessante. Então, Deus é a minha riqueza, né? Então, eu quero conhecê-lo mais. Eu só posso entender que Deus é a minha riqueza se eu estiver ligado à palavra de Deus constantemente, conhecendo a Jesus, conhecendo a Deus. O apóstolo deixou tudo pelo conhecimento de Jesus Cristo. Conhecimento para a salvação, mas não somente. Conhecimento num relacionamento. E no Salmo 27:4, lá Davi escreveu esse salmo, diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Era isso que Davi queria. Davi era um homem que cometeu muitos pecados, mas ele tinha esse entendimento. Deus é a minha riqueza. Eu quero morar na casa de Deus para ter mais proximidade com o Senhor. Lembra que naquela época, na velha aliança, o Espírito Santo não habitava dentro das pessoas. O Espírito Santo habitava onde? Tudo indica que era no templo. Então ele queria estar no templo, perto do Espírito Santo de Deus, perto do Senhor. Lembre-se que Davi foi o único rei que pôde pegar a estola sacerdotal, vestir, e como sumo sacerdote ele falou direto com Deus. E Deus respondeu. Ele pôde comer dos pães da proposição, que só os sacerdotes poderiam comer. Por quê? Porque Davi era um rei diferente, dele viria o Messias. Então, Davi tinha esse entendimento, porque Deus era a riqueza para Davi. Eu quero estar perto de Deus constantemente, aprendendo do Senhor e adorando o Senhor nosso Deus. Tudo isso nos ajuda a compreender que não dá para viver com Deus num relacionamento superficial, certo? Só de aparências. Isso não funciona, não existe. Em algum momento, o negócio vai desmantelar na sua vida. Crente não vive de aparências. Os crentes vivem comprometidos com o Senhor e com a palavra de Deus. Por isso o salmista diz que Deus é a sua porção, é a sua riqueza. E ele sabe disso. Por quê? Porque ele se dedicou. Ele disse, eu disse, vou guardar os teus mandamentos. Mas olha o Salmo 119, voltando ao nosso texto original, chave, o Salmo 119, verso 58. Já que Deus é a minha riqueza, olha o que o salmista vai dizer. Imploro de todo o coração a tua graça,
compadece-te de mim segundo a tua palavra. Deus é a minha riqueza e nele eu acho a graça de Deus. Como Deus é maravilhoso. Se eu entendo que Deus é a minha riqueza, um dos aspectos dessa riqueza de Deus na minha vida é a graça. Por isso que ele diz, imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te, 2 vezes a ideia de graça. Ele pede pela graça e roga pelo compadecimento, misericórdia. Em outra versão diz, tem piedade de mim. E aqui o imploro é o rogar veementemente o favor de Deus. Irmãos, nós pecamos constantemente. O crente mais consagrado que for, peca. Não existe crente que não peque. Acabamos de falar de Davi, Salmo 27, testemunho dele maravilhoso, rogando a Deus, Senhor, eu quero morar todo dia na tua casa para te adorar, bendizer, e nós sabemos os pecados que Davi cometeu. Então, temos sempre que apelar à graça de Deus, o favor de Deus, porque nunca estaremos em dias com o Senhor. Não tem como. Todo dia você tem que fazer uma revisão de como foi o seu dia e suplicar a misericórdia de Deus, confessar os seus pecados e pedir perdão, até pelos pecados que você não lembra que cometeu, mas que certamente hoje cometeu de uma forma ou de outra. Deus é nossa riqueza porque nós temos no Senhor aqui a sua graça e podemos rogar a Ele para que Ele tenha misericórdia de nós. Aqui, tanto a expressão, o verbo compadece-te ou ter piedade é a palavra-chave hebraica para graça no Antigo Testamento. Então, sempre quando você vê essas expressões de ter misericórdia, de ter piedade ou de ter compaixão, é a mesma expressão graça que a gente vê no Novo Testamento. E na primeira parte do versículo, quando diz, imploro de todo o coração a tua graça, literalmente seria imploro de todo o coração o teu favor diante da tua face. A palavra graça ela foi até interpretada na nossa versão aqui, tanto que na Almeida Corrigida Fiel se lê assim, roguei deveras o teu favor com todo o meu coração. Nem aparece a palavra graça na outra versão, porque a ideia é, eu roguei com todas as minhas forças diante da tua face, pedindo o teu favor. Essa é a imagem de um rei no trono, e eu, o pobre miserável, chego diante do rei, me prostro e suplico o seu favor. E Deus concede graça a mim. Então, Deus é uma riqueza para nós. Por quê? Porque o Senhor, Ele é favorável a nós. Ele é por nós, Ele derrama a graça dEle. Nós não precisamos servir um Deus opressor, um Deus irado, não. Deus está pronto para nos perdoar. O que é que Deus não rejeita? Coração quebrantado e contrito. O que é que Deus despreza? Os soberbos e orgulhosos que não reconhecem o seu pecado. Mas também ainda no Salmo 119, 58 e no 119, 59, nós lemos o seguinte, no final do Salmo 119, 58, segundo a tua palavra, compadece de mim segundo a tua palavra. Então, a palavra de Deus é que me garante e me mostra a graça e o favor de Deus e a compaixão de Deus por mim. E o verso 59, considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. A graça de Deus é maravilhosa. Mas é necessário 2 coisas aqui. Considerar os caminhos, que significa reflexão. Considerar os caminhos é eu pensar na minha vida. Esse verbo considerar também significa planejar. Eu planejo a minha vida. E depois o que é que eu faço? Verso 59. Volto os meus passos para os teus testemunhos. No Antigo Testamento, voltar os passos é o quê? Arrependimento. Essa é a palavra, é o verbo hebraico para arrependimento. Eu penso na minha vida, confesso meus pecados, apelo à graça de Deus, planejo a minha vida e peço perdão. Me arrependo e peço perdão. É isso que é dito no verso 59. Por quê? Porque Deus é a minha riqueza. Se eu andar em pecados,
Se eu andar longe da palavra de Deus, eu não vou aproveitar da riqueza do relacionamento com o Senhor. O pecado mina as nossas energias. O pecado nos afasta de Deus automaticamente. Pecou, Deus já nem ouve a tua oração. Comece a oração confessando o seu pecado, porque Deus não vai nem ouvir sua oração se você não confessa o seu pecado. Mas o Senhor é gracioso. Se você confessa, arrependido, analisou a sua vida, confessou o seu pecado, Deus vai ser gracioso para com você. E o detalhe do verso 60, olha como é interessante, 119:60, apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Olha a ênfase, o aspecto positivo, eu me apresso, o aspecto negativo, não me detenho, não me atraso. Então, irmãos, nós não podemos deixar para depois o guardar os mandamentos de Deus, que é obedecer à palavra de Deus. Não demore, não demore. Se você, eu estou amadurecendo na fé, eu tenho que aprender isso para obedecer a Deus. Isso não existe. Eu tenho que obedecer agora. Eu tenho que aprender agora. Se eu não aprendi certas coisas sobre o Senhor, eu já estou atrasado. Olha a urgência. Eu me apresso e não me detenho. É uma ênfase muito forte em obedecer a palavra de Deus, que é guardar os mandamentos do Senhor. Nesse sentido, é que nós entendemos que o Senhor é a nossa riqueza. Mas se você não tem essa mentalidade, né, de confessar seus pecados, de apelar à graça de Deus, de se arrepender dos seus pecados e confessá-los, e de se apressar para obedecer ao Senhor, como você vai enxergar em Deus uma riqueza? Como você vai perceber que o relacionamento com Deus é vantajoso? Porque no mundo em que nós vivemos, quando uma coisa é vantajosa, a gente corre atrás. É ou não é verdade? Não é verdade? Você vai fazer um negócio, ou você vai trabalhar numa empresa. Você trabalharia numa empresa que paga menos ou numa que paga mais? O mesmo trabalho, mesma carga horária, mesmos benefícios, excelentes empresas. Você iria para qual? A que paga mais, não é possível, né? Então, qual o melhor relacionamento que nós podemos ter aqui nessa terra? É com o Senhor nosso Deus, mediante a palavra de Deus, porque o Senhor é gracioso e maravilhoso para conosco. O salmista aprendeu isso, nós devemos aprender também e daí investir nossa vida no relacionamento com Deus. Como? Oração, leitura da palavra e obediência ao Senhor. Não é difícil, mas é necessário trabalhar e fazer a lição de casa. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Pai amado, pela bênção de hoje, por estarmos reunidos aqui para te adorar e glorificar. Te louvo, Senhor Deus, porque a Tua palavra nos ensina que o Senhor é a nossa porção, a nossa riqueza, porque o Senhor é gracioso, perdoador e certamente nos relacionarmos com o Senhor trará muitas vantagens a nós. Para a glória do Teu nome, é claro, mas seremos ricamente abençoados. Abre a nossa mente, Senhor, para aproveitarmos ao máximo esse relacionamento maravilhoso que temos com o Senhor, conquistado pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos então para o nosso tempo de oração.